Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor me disse: Israel, você é o meu servo, e por meio de você serei glorificado, nos diz Isaías 49:3. Olá! Como é bom ter você em mais um culto online, é bom que você está aí do outro lado com a gente. Se você é novo ou nova por aqui, não deixe de se inscrever no canal e de ativar o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Aproveite e aperte aí no botão compartilhar aí embaixo, se você está vendo pelo celular, para mandar este culto para mais pessoas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui você tem lugar. E quero convidar neste momento nós nos achegarmos à presença do nosso Deus e a termos um momento de oração, de confissão de pecados. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, que nos chamaste da escuridão à tua maravilhosa luz, confessamos diante de ti que não seguimos a tua voz como é a tua vontade. Seguimos os desejos dos nossos corações e amamos mais a escuridão do que a luz. Senhor, perdoa-nos as nossas transgressões e não retires de nós a tua benignidade. Torna-nos obedientes, para que assim te sigamos. Tem piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo nos diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus nas maiores alturas. Antes que te formasses dentro do seio da tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia e te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi, irás onde enviar-te, o que te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito. Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei. Não temas anunciar que em tua boca eu falarei. Entrego-te, meu povo vai arrancar e derrubar, para edificares, destruirás e plantarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai fiel e misericordioso, nós te louvamos porque nos mostras a tua luz
Ilumina os nossos corações e a nossa vida com a Tua palavra. Purifica-nos com o poder da Tua verdade, bem onde erramos e transgredimos os Teus mandamentos. Ajuda-nos, pela palavra, a sermos membros fiéis em Tua Igreja. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E assim convido a acompanharmos a leitura bíblica prevista para este domingo, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versos 29 até 42, onde a palavra de Deus nos diz: No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. O pecado não terá domínio sobre nós, pois não estais debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia. Menino nasceu, como um filho se nos deu. Quem é Jesus? Como ele tinha poder para fazer o que fez? E como ele se revela a nós hoje? Vem aí a nova série de pregações da paróquia Ferrabras. Epifania, quem é o menino que nasceu em Belém? Serão 7 episódios para marcar seu início de ano. Fase online, dia 8 de janeiro, do menino à tentação. Dia 14 de janeiro, o Cordeiro que nos chama. Dia 22 de janeiro, o Crucificado que nos une. Dia 29 de janeiro, o Professor da Verdadeira Felicidade. Fase presencial, sempre às 9h da manhã. Dia 5 de fevereiro, o Cumpridor do Verdadeiro Jejum, na comunidade Vida Nova. Dia 12 de fevereiro, o Restaurador de Relacionamentos, na comunidade Bom Pastor. E dia 19 de fevereiro, o Testemunhado na comunidade Vida Nova. Vamos juntos começar o ano novo aprendendo mais sobre o principal, mais misterioso e mais profundo personagem da fé cristã. Epifania. Quem é o menino que nasceu em Belém?
vem com a gente. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, continuamos hoje a nossa série de pregações chamada Epifania. Quem é o menino que nasceu em Belém? Na semana passada, nós falamos sobre o batismo de Jesus e sua tentação no deserto pelo diabo após 40 dias e 40 noites de jejum. Vimos que Jesus é Rei, é Senhor, é humilde, é sábio, enfim, é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, em tudo igual a nós, exceto no pecado. E quanto mais conhecermos sobre Jesus, mais seremos impactados pelo seu amor a nós pecadores, amor que foi capaz de o levar para morrer na cruz em nosso lugar, amor que foi capaz de o fazer trocar a sua justiça pelo nosso pecado, amor que foi capaz de o ressuscitar ao terceiro dia para que tenhamos a esperança da vida eterna. Que maravilhoso amor! No texto de hoje, Jesus nos é apresentado como um cordeiro. Devemos confessar que essa é uma representação estranha para alguém que é verdadeiramente Deus, um cordeiro. João não poderia ter chamado Jesus com algo mais forte, um símbolo mais forte, como um leão, talvez um urso ou quem sabe um leopardo? Não. Deus não é encontrado na fome por ambição, por poder, por prestígio, fama, notoriedade. Na sua encarnação, Deus não se colocou no topo da cadeia alimentar. Ao contrário, fez-se um humilde cordeiro que nasceu com a missão de ser sacrificado na cruz para o perdão dos nossos pecados. E é por isso que João Batista anuncia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Para entender essa afirmação de João Batista, precisamos voltar ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, anualmente se ofereciam em sacrifício o sangue de um cordeiro numa sala do templo chamada Santo dos Santos. Apenas o sumo sacerdote poderia entrar nessa sala apenas uma vez por ano para realizar esse sacrifício. Outro ritual era o cordeiro que era afugentado para morrer no deserto, que simbolizava o levar dos pecados do povo para bem distante deles. É exatamente isso que João Batista tem em mente quando afirma que Jesus é o Cordeiro de Deus. A mentalidade do Antigo Testamento está presente aqui. O sacrifício de Jesus eliminou a necessidade dos sacrifícios anuais. Seu sacrifício vale perpetuamente. Aconteceu apenas uma vez e não precisa e nem deve ser repetido. E quem crer no sacrifício do Cordeiro terá a vida eterna. É importante mencionar que Jesus não foi assassinado. Ao contrário, ele, por livre vontade e em amor aos seres humanos pecadores, decidiu se entregar em sacrifício para o perdão dos nossos pecados. É assim que ele cumpriu a vontade do Pai. Por mais trágico e fatalista que isso possa soar, é para isso que ele nasceu, para morrer depois na cruz. João Batista ainda não sabe da cruz ao dizer que Jesus é o Cordeiro e nem mesmo chegou a ver a crucificação, pois foi decapitado um tempo antes. Mas João Batista, o precursor, já pode encher seus pulmões e testemunhar que aquele a quem estava vendo diante dos seus olhos não era apenas mais um homem, mas um enviado por Deus e o próprio Deus. O Cordeiro de Deus converteu-se assim em um dos títulos mais apreciados para designar Jesus. Resume o amor, o sacrifício, o sofrimento e o triunfo de Cristo. Ele é o que tira o pecado do mundo. Jesus é o cumprimento daquilo que os cordeiros sacrificiais de Israel prenunciavam. Ele é o cordeiro que o próprio Deus oferece. E por isso, ele é capaz de realizar o que nenhum sacrifício humano consegue: levar embora de vez o pecado. Podemos até imaginar as longas conversas que Jesus tinha com João Batista. Após o maravilhoso anúncio, Jesus começa a ter seguidores, mas não são seguidores de redes sociais que seguem e deixam de seguir com apenas um clique.
Não são seguidores para disseminarem ódio e a cultura do cancelamento. Não são seguidores digitais, mas reais. E olha, dizendo o que Jesus dizia e fazendo tudo o que ele fez, tenho a impressão de que ele não teria muitos seguidores se vivesse hoje entre nós e talvez tivesse lá um Facebook, um Instagram. Talvez até Jesus seria duramente cancelado nas redes sociais se ele tivesse redes sociais hoje. Irmãos e irmãs, o texto bíblico nos diz: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. João 1, 35 a 36. Aquelas 2 pessoas são seguidores de João Batista. Um era André e o segundo não tem o nome escrito porque é o próprio João, autor do Evangelho. Com toda a humildade, ele oculta seu próprio nome em toda a carta. E é interessante que João Batista não fica bravo agora por seus seguidores começarem a seguir a Jesus. Muito ao contrário. Desde o início, João Batista sabia quem era Jesus. O próprio João Batista disse: Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. João 1, 27. Por isso, João Batista não se incomodou nadinha por seus 2 seguidores passarem a seguir a Jesus, André e o outro João, pois o próprio João Batista se tornara seguidor do Cristo, o Messias enviado por Deus. Interessante é que imediatamente se iniciou a evangelização. André chega para seu irmão Simão Pedro. O que André e João, o escritor do Evangelho, disseram a Simão Pedro? Achamos o Messias, João 1,41. Então André levou Simão Pedro a Jesus. O texto nos diz em seguida, Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro, João 1,42. O próprio Deus é quem toma a iniciativa na pessoa do Filho, Deus, a segunda pessoa da Trindade, e nele se fez gente como a gente. Agora iniciou-se o seu ministério e ele já tem alguns seguidores. Não irá querer ter centenas ou milhares instantaneamente. Na verdade, 12 lhe serão mais que suficientes para que o mundo possa ouvir e ser impactado pela sua mensagem. Jesus conhecia aqueles seguidores, sabia que eram pecadores e queria morrer também por eles. Mesmo assim, os chamou a seu seguimento, não porque tinham um currículo exemplar, não porque eram santos, não porque eram pessoas boas. Jesus os chamou por causa da graça. Somente pela graça é que Deus aceita para si os pecadores. O seguimento a Jesus não seria nada fácil. Aqueles homens nem imaginavam o que lhes estava aguardando naquele início dos 3 anos do ministério de Jesus. Porém, Jesus logo lhes alertou: a raposa tem suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 8:20. Quem quisesse seguir a Jesus precisava estar disposto a renunciar sua vida e disposto a viver um dia de cada vez. Mas não esqueçamos das mulheres. Também elas foram importantes no ministério de Jesus. Assim nos diz o teólogo católico chamado Romano Guardini. No grupo de discípulos há também algumas mulheres: Maria Madalena, Maria de Betânia e sua irmã Marta. Na verdade, as 2 últimas não pertencem ao grupo itinerante, mas aparecem somente em sua casa, embora façam parte do círculo de amigos íntimos do Senhor. Há ainda outras, das quais nada se diz, a não ser que seguem o Senhor e velam por Ele e pelos seus discípulos, servindo-os. É preciso lembrar também da importância das mulheres no dia da ressurreição de Jesus, pois serão elas as primeiras a conhecer a mensagem da ressurreição pela boca dos anjos. Entre elas se menciona também Salomé, Marcos 16:1. Enquanto aqueles homens, seguidores, duvidaram da notícia da ressurreição achando que era fake news,
As mulheres logo acreditaram que Jesus estava realmente vivo. Desta forma, em torno de Jesus se reúne um grupo de pessoas que querem pertencer-lhe mais intimamente. Muitas histórias irão acontecer com aqueles seguidores e aquelas seguidoras. Pedro andará sobre as águas, afundará e será resgatado por Jesus. Mateus 14, 22 a 31 está essa história. A mãe dos filhos de Zebedeu, João e Tiago, irá pedir quem poderá se sentar à direita e à esquerda de Jesus em seu reino, conforme Mateus 20, 20 a 28. Os homens tentarão impedir as crianças de chegarem a Jesus e o Messias, em oposição a eles, as receberá de braços abertos, conforme Mateus 19, 13 a 15. Pedro tentará afastar Jesus da cruz e por isso será chamado por Jesus de Satanás, Mateus 16, 13 a 23. Enfim, são muitas as histórias. Jesus teve muita paciência com aqueles seguidores de meia tigela. Amados irmãos, amadas irmãs, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, também os seus pecados, também os meus pecados. Vamos segui-lo? Estamos vivendo com Jesus com intimidade? Ou só estamos buscando Ele quando precisamos de algo? Jesus realmente faz parte da sua vida? Ou Ele é só um acessório que você usa quando quer? Se você não suporta viver com Jesus e com a igreja neste mundo, por apenas alguns minutos ou horas, sejam nos cultos ou nos grupos de trabalho, como você suportará uma eternidade inteira ao lado de Jesus? Não poderá ir para o céu. Seguir a Jesus não é uma tarefa fácil. Na verdade, seguir a Jesus significa percorrer um caminho perigoso. São enviados como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10,16 é um versículo que eu gosto muito. Quem segue a Jesus fielmente será perseguido, debochado, chamado de fanático, retrógrado, antiquado. Bastará dizer que segue a Cristo, que, conforme disse o próprio Jesus, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Mateus 10, 22. Seguir a Jesus poderá levar ao sofrimento de violência verbal e física e inclusive à morte. Por isso Jesus disse: quem perde a sua vida por minha causa, esse a achará. Mateus 10, 39. Seguir a Jesus requer humildade para ouvir e obedecer ao Mestre. Guardini, a quem recorro mais uma vez, nos diz: mas deve ser difícil viver assim, não sendo nada ao lado de Cristo que é tudo, uma existência marcada pela imperiosa necessidade de levar um conteúdo precioso num recipiente sempre inadequado, ter de ser apenas mensageiro ao preço do aniquilamento do próprio eu, renunciar radicalmente, se assim se pode dizer, à simples unidade do próprio ser, onde o corpo, o coração e o espírito são uma só coisa, com o que se faz e se representa. Brincar de igrejinha é uma coisa. Ser uma pessoa religiosa é uma coisa. Ser cristão por tradição é uma coisa. Já seguir a Jesus é bem outra coisa. Requer humildade, abnegação e obediência. Esse segmento precisa de muita oração e muita meditação na palavra de Deus. É necessário conhecer a Jesus para segui-lo na própria vida contra as tentações do mundo. Portanto, siga Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira e perdoa também os teus, os meus pecados. Aceite hoje esse convite. Hoje Jesus te chama pelo teu nome, para que você o siga e viva os valores do reino de Deus. Quais valores? Aqueles que encontramos em Mateus 5, 3 a 11. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Quem vive com Jesus vive os valores do reino de Deus e descobre que a felicidade não está em ter coisas ou em viver momentos, mas justamente na busca pela justiça, pelo amor e pela paz. Ainda iremos falar mais sobre as bem-aventuranças aqui na nossa série de pregações. Por hoje, só mencionamos elas. O importante é que você hoje aceite o convite de Jesus. Faça hoje mesmo, com toda a humildade e com suas palavras, uma oração de confissão e se comprometa a viver e a seguir a Jesus com compromisso e dedicação. Venha mais nos cultos. Você tem lugar na nossa igreja. Participe da igreja. Participe dos grupos, ali você poderá colocar seus dons a serviço do reino. Venha, o Cordeiro de Deus te chama. Venha, o convite está feito. Amém. E assim convido a nós confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Profetas te seguiram e ouviram tua voz, andaram mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos tu firmaste, sustentando seu vigor. Profeta, tu me chamas e Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Os passos de teu filho, toda a igreja também vai, seguindo teu chamado, incessante com Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolo, me chamas, meu Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Os séculos passaram, não passou porém tua voz. Te chama ainda hoje, te convida a te seguir. Há homens e mulheres que te amam mais que assim, e dizem com firmeza, vê Senhor, estou aqui. Chegando nós ao final deste culto online, quero convidar a termos uma palavra de oração. Neste momento de oração, traga à sua memória os seus pedidos, os seus agradecimentos, seus motivos de intercessão, na certeza de que aí onde estás, Deus lê teus pensamentos e sabe daquilo que você precisa. Assim, oremos ao nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, Pai amado, nós te agradecemos por nos teres dado a riqueza da Tua Palavra e nos concedido que tivéssemos comunhão nela, mesmo online. Nós te rogamos, não desistas de chamar-nos para que sejamos obedientes ao Evangelho e depositemos a nossa esperança exclusivamente em Tua graça, que nos ofereceste mediante a revelação de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Dá que a Tua Palavra seja o único esteio na qual se fundam todas as nossas tribulações que nos oferece este mundo maldito. Tudo mais o que está em nossas mentes e corações
entregamos a Ti com toda a humildade na oração que Teu Filho unigênito Jesus Cristo nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. E assim convido a recebermos da bênção de nosso Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos acompanha, nisso nós podemos confiar. Vamos seguir o Cordeiro que nos chama. Venham ver, vamos seguir a Jesus. Ide na paz do Senhor. Amém.